Vou fazer uma inversão. Uma inversão na ordem. Mais uma. Oh, Jesus. É que eu planejo umas coisas, depois Deus desmancha tudo, assim. Eu não questiono as razões, mas só é uma inversão na ordem. A gente vai começar sim, por falar em começar, eu tenho que saber. Até 4? Tá. Você. Nós vamos iniciar invertendo a ordem, trabalhando o tema ministério e hábito de leitura, e depois a gente retoma para onde ficamos ontem à noite, nas funções da doutrina, trabalhando a importância da doutrina. No livreto que vocês têm em mãos, só para situar vocês, página 39. Esse tema está praticamente baseado nesse livro aqui, que nós apresentamos ontem à noite, O Líder Cristão e o Hábito de Leitura. Esse foi um trabalho de um curso de mestrado livre. O curso de mestrado livre não tem o viés acadêmico de reconhecimento pelas instituições oficiais, mas ele tem, dependendo do curso e da instituição, da seriedade dela, um grande valor institucional e, obviamente, a grande conquista é o conhecimento que a gente adquire. Lá em Pernambuco tem um seminário muito conceituado e tradicional, que é o Seminário Pentecostal, Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, que é mantido por uma missão canadense. E lá nós fizemos um mestrado livre em teologia, que concluímos em 2010. Aí enviei a dissertação para a CPAD, e a CPAD publicou pelo ineditismo da abordagem, talvez não do tema, mas da abordagem. Nós trabalhamos a leitura numa perspectiva de conceito, que é a leitura, uma perspectiva histórica. A gente trabalha de como foi desenvolvendo a leitura desde as civilizações mais antigas até os dias de hoje. A leitura, a sua importância no contexto bíblico, que vai ser o foco da nossa ministração. Todos os benefícios possíveis que o hábito de ler promove. E também nesse livro a gente trabalha uma questão que nem sempre as pessoas não leem ou deixam de ler por falta de interesse. Às vezes, sim, é preciso promover uma motivação para quem não lê, desperte o interesse pela leitura a partir da compreensão do bem que isso faz. Mas, às vezes, as pessoas têm esse entendimento, compreendem que é importante adquirir livros, mas esbarram em algumas dificuldades. E essas dificuldades podem ser das mais diversas ordens. A gente trabalha essas questões aqui. Pode ser até uma questão de um distúrbio funcional. Por exemplo, uma dislexia. Dislexia é um distúrbio que na mente, que faz com que você, quando olhe para um texto, esteja ele onde estiver projetado, as letras se embaralham e você não consegue, o dislexo não consegue ler como uma pessoa normal lê. E às vezes se confunde a dislexia com problema de vista. O seu problema é óculos. Óculos não resolve o problema da dislexia. Quem se especializou em psicopedagogia sabe muito bem do que eu estou falando. É uma das dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, é a dislexia, dentre outros. Então, às vezes, você tem vontade, mas é dislexo. E aí a dislexia é um problema muito grave, que talvez, eu não sei, até onde eu estudei, não tinha cura, tinha tratamento que atenuava o problema. Não sei se já houve avanços no campo. Mas, às vezes, não é problema dessa ordem, são outros, dos mais diversos, até mesmo a questão da capacidade de ler.
o chamado analfabetismo funcional, onde você lê palavras, mas quando precisa juntar as palavras e ler frases e textos, porções maiores, já tem dificuldade de entender. Vai ler, tem sono, ou alega que não tem tempo, que não tem dinheiro para comprar livro, enfim. São várias dificuldades que se colocam, às vezes justificáveis e outras não, mas a gente trabalha também essa questão da superação das dificuldades no hábito de ler. E para quem já tem habilidade em ler, a gente trabalha também aqui orientações em técnicas que ajudam a ler e a reter mais do que ler. Então, dos exemplares que nós trouxemos, tem ainda, acredito que uns 10 disponíveis ali, custa R$20 o preço desse livro. O CPAD colocou um preço bem acessível nele, e isso dá a oportunidade de despertar de pessoas que têm interesse nessas questões, de despertar para elas. Nós vamos trabalhar esse tema à luz, como já falamos, da Bíblia e da questão ministerial. E nós vamos falar disso a partir de um dos personagens bíblicos que mais podemos tomar como referencial nesse campo, que é o apóstolo Paulo, dentre outros que poderíamos falar nessa tarde. Então, eu vou introduzir, eu vou administrar bem a questão do tempo, e vamos falar um pouco de Paulo e associá-lo a essa questão. Paulo foi um homem de uma profundidade muito grande de conhecimento bíblico, de conhecimento das Escrituras Sagradas. Nós não temos dúvida alguma acerca disso. Mas quais foram as fontes de aquisição de conhecimento do apóstolo Paulo? Pelo menos 3 eu gostaria de mencionar para vocês como fontes de onde Paulo extraiu conhecimento das Escrituras Sagradas. Primeira fonte, as próprias Escrituras. Primeira fonte. Eu vou fundamentar textualmente isso, pela importância que Paulo dá às Escrituras. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Primeira fonte de conhecimento do apóstolo Paulo, as próprias Escrituras Sagradas. Fonte insubstituível e fonte primária de conhecimento acerca de Deus, da sua obra, dos seus planos, dos seus feitos, da sua pessoa. 2 Timóteo 3:16, a partir do verso 14, porque é um conselho de Paulo ao jovem obreiro Timóteo, que serve para todos nós obreiros nessa tarde, e esposas de obreiros aqui presentes, e obreiras aqui presentes, porque o fato de o obreiro foi um termo que na linguagem, no vocabulário assembleano, tornou-se sinônimo de ministro ou de membro do ministério, mas é um termo geral. Obreiro é quem faz a obra, seja qual for a instância. Então, obreiros e obreiras nesse sentido mais geral, mais amplo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Nós estaremos falando aqui sobre conhecimento de doutrina, que é o tema central aqui, da palavra da doutrina. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, não é qualquer letra, são as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui nessa porção, além da ênfase que Paulo dá às Escrituras, é o que ele diz acerca de Timóteo, que foi também uma realidade na vida dele, e a gente vai explicar isso. Ele diz no verso 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Eu vou entrar na questão de contexto cultural aqui, trazendo informações que vocês vão ter na Bíblia só por inferência como essa, mas que só poderão ser objeto de acesso na medida em que você investiga a cultura dos dias do apóstolo Paulo, dos dias de Jesus, daquele contexto histórico. E isso você vai encontrar em literatura secular, em literatura judaica
E também em literatura evangélica, em autores que se dedicaram a buscar em documentos informações acerca do contexto daquela época. Então, do que é que eu preciso falar no início dessa tarde? Do processo de educação dos dias do apóstolo Paulo, de Pedro, de João, de Jesus. Como funcionava a aprendizagem, como funcionava a escola dos dias deles. Nós vamos entender essa relação de Paulo e de Timóteo com as Escrituras e de outros apóstolos e de outros personagens bíblicos a partir desse conhecimento. Vou tentar sintetizá-lo. A escola dos dias de Jesus funcionava na sinagoga, aquele espaço muito citado no Novo Testamento, nos Evangelhos, e principalmente Evangelhos e Atos. A sinagoga, nos finais de semana, nos sábados, servia de encontro cultico, de oração, de adoração, de leitura e reflexão da palavra. Jesus pregou muito nas sinagogas. Jesus, na condição de judeu, frequentou a sinagoga por toda a sua vida, até iniciar o seu ministério, ou revelar o início disso, e daí começar a ser expulso, porque ele começou a fazer uma exegese estranha, a exegese rabínica, aplicando a si mesmo o cumprimento para complicar, aplicando a si mesmo o cumprimento das profecias, como está em Lucas 4. Então, Jesus foi frequentador de sinagoga, como todo judeu tradicionalmente era. E todo menino judeu, as meninas não tinham acesso à escola, porque a escola, naquele contexto cultural, servia para preparar os meninos para atividades públicas, as quais eram privativas dos homens, e as mulheres só tinham a responsabilidade de cuidar da casa, marido e filho, e para cuidar de casa, marido e filho, não precisa ir para a escola, só precisava ficar em casa aprendendo da mãe, observando a mãe trabalhando. Então, era uma questão cultural. Mas os meninos judeus iam para a escola na faixa de 5, 6 anos de idade. 5, 6 anos. Eles ingressavam, e a educação judaica tinha apenas 2 níveis, um básico e um avançado. O básico ia dos 5, 6 anos aos 12, 13 anos de idade. Todo menino fazia o básico. E como em qualquer país do mundo, em qualquer cultura, as primeiras atividades escolares eram a alfabetização. O menino precisava aprender a ler e a escrever. E aí, na medida que eles aprendiam a ler e a escrever, e iam crescendo as capacidades cognitivas, etc., iam se desenvolvendo, eles iam sendo introduzidos em conhecimentos e em questões mais complexas. Quanto mais capacidade de retenção e aprendizagem, maior a complexidade do ensino. Quanto menor, mais singular e simples e concreta a questão do ensino. Por isso, criança precisa de muito objeto concreto para pegar, para ver, para cheirar, porque ela não tem ainda a sua capacidade de aprendizagem cognitiva desenvolvida para lidar com abstrações, conceitos. E por isso, um currículo de escola dominical, ele precisa contemplar essas realidades psicocognitivas do desenvolvimento do ser humano. Ok. Então, os meninos, na medida que iam avançando em idade, iam avançando de ano escolar. E aí eles eram introduzidos como em toda a cultura, em geografia, história, conhecimento político, econômico, mas tudo a partir das Escrituras do Antigo Testamento. Porque era a base da vida em sociedade dos judeus. As leis, a política, as relações éticas, a moral, a fé, o culto, toda a vida em sociedade era regulada pelas Escrituras. Eles estudavam geografia também, eles estudavam o mundo de então, eles estudavam a antiguidade, Egito, os povos egípcios, os babilônios, tudo eles estudavam. Então, com 12, 13 anos, eles encerravam. Eu vou fazer um cálculo dos 6 aos 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7, 8 anos de estudo. Inseridos, mergulhados nas Escrituras, tratando todas as questões. Eles estudavam o Pentateuco, estudavam os profetas, estudavam os poéticos, estudavam os salmos, estudavam tudo. Um menino de 13 anos, judeu, se pegasse um de nós,
Por esse contexto, vocês vão ter uma noção, claro, com um diferencial muito grande, daquela questão de Jesus, com 12 anos, discutir com o doutor da lei em Jerusalém. Entrar na roda dos doutores e trocar umas ideias com ele. Eu viajo naquela cena lá. Eu não vou entrar na questão aqui da possibilidade de Jesus ter ido à escola, porque eu acredito que ele foi. Eu acredito. E Jesus precisa de escola? Olha, ele era um menino judeu. E a cultura judaica, na cultura judaica, todo menino ia para a escola. Não é que ele tinha necessidade de... Mas, eu não vou entrar nessa questão, porque ela é um pouco complexa. Mas não há nada que... Por exemplo, Jesus, eu sei que Jesus sabia ler. Outra coisa, não, mas Jesus era Deus. Tudo bem. Teve que aprender, ele nasceu falando, Deus nasceu falando. Jesus não nasceu falando. Jesus não nasceu andando. Tudo foi um processo. Ele respeitou todo o processo do desenvolvimento humano, mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus. Opa, fiz propaganda de unicista, mas tudo bem. É outra questão. Então, ele foi desenvolvendo. Jesus sabia ler porque ele leu na sinagoga Isaías. Jesus sabia escrever porque escreveu lá, enquanto o pessoal refletia sobre atira a primeira pedra. Enquanto vocês refletem, ele escreve uns negócios lá. Ele sabia ler e escrever. Aprendeu. Não vou discutir essa questão. Vamos voltar aqui para os outros meninos normais. Mas eu viajo nesse negócio de Jesus na sala de aula. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Misericórdia, Jesus. Menino. E aí, depois, deu no que deu. Se perdeu em Jerusalém, foi passando, tinha um grupo de doutores fazendo exegese do Antigo Testamento. Ele para, escuta um pouquinho. Eu gostaria de ponderar uma questão dentro dessa perspectiva exegética de vocês acerca da interpretação de Moisés. Que esse menino aí? Não sei nem de onde apareceu. O resultado você já sabe da história. Então, todo menino judeu tinha essa carga de conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento. Pedro teve, João teve, André teve, todos certamente tiveram. Aprenderam a ler e escrever. Pedro tem 2 epístolas. Uma delas, ele se utilizou de um secretário, de um amanuense, a primeira. A segunda, ele provavelmente escreveu do seu próprio punho. Paulo tem 13, mas deixa Paulo quietinho ainda. João, que tempos atrás diziam que era analfabeto, escreveu o Evangelho, 1 de João, 2 de João, 3 de João. Quando estava velho, já disse, tem mais coisa para escrever. Tem um livro inteiro ainda. Deixa eu abrir o céu para você aqui. Aí abriu o céu e escreveu o Apocalipse. Então, os iletrados e indoutos, como eles são chamados, é um conceito judaico, não de gente analfabeta, é de gente que não avançou nos estudos, ficaram no básico. Então, quando o menino fazia 13 anos, por decisão dele ou orientação dos pais, ele podia dizer, pai, o básico já deu para mim. Vou seguir a vida normal, aprendendo, aperfeiçoando-me na sua profissão, você pescador, você carpinteiro, vou ser funcionário público de Roma, cobrador de impostos. Paulo, um outro menino na história, quando chegou aos 13, ou antes disso, os pais ou ele disseram assim, vai ser doutor. Quando chegar nos 13, você não para. Ou ele disse, pai, nos 13 não quero parar, eu quero ser doutor da lei. Então ele morava em Tarso. Todo o curso avançado para o doutorado na lei não se dava em cidades do mundo de então. Todo curso avançado de doutorado em judaísmo só se dava na cidade de Jerusalém. Então, todo menino judeu que queria ser doutor da lei tinha que vir para Jerusalém e ter um mestre para, aos pés desse mestre, ser formado, para com 40 anos de idade ser ordenado doutor da lei. 40. Então, Paulo entrou nesse processo. Fundamentação bíblica. Jesus.
Fundamentação bíblica. Gálatas, capítulo 1. Versículo 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo. Do que Paulo está falando? Está falando em termos de conhecimento e prática da religiosidade judaica. E na minha nação, em relação à minha idade, eu excedia em judaísmo. Depois ele vai fazer uma menção em Atos 22, numa defesa dele que ele faz em Jerusalém, em Atos 22. Verso 3. Quanto a mim, inclusive eu citei esse texto em algum momento das minhas ministrações. Sou varão judeu, identidade, né? Nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, mestre da lei, formador de doutores. Quando Jesus se encontrou com Paulo na estrada de Damasco, pegou Paulo no meio do doutorado dele. Quando Jesus antes se encontrou com Pedro, João e André, lá na beira da praia, na Galileia, eles já tinham saído do básico, tinham desistido, nem pensaram em doutorado. Pegou eles no básico. Jesus pegou os 12 a partir do básico e pegou Paulo no caminhar do doutorado dele. Vamos pontuando essas questões aí. Então, o primeiro contato de Paulo com as Escrituras foi na sua educação tradicional, mas num nível avançado, porque ele caminhava para ser doutor da lei. Ok. Isso faz diferença? Ou fez? Fez. Outras questões, vou mostrar depois, e tem várias variantes dessa diferença que isso fez. Escrituras. A aquisição de conhecimento de escrituras se dá com o estudo da palavra, estudando a Bíblia, nas mais diversas instâncias e possibilidades. Escola dominical, culto de ensino, curso de teologia, todas essas são oportunidades nossas de conhecer, de adquirir conhecimento via estudo das Escrituras. Então, a primeira instância de fonte de conhecimento de Paulo, as próprias Escrituras, que ele diz acerca de Timóteo desde a tua meninice, porque Timóteo entra nessa tradição da qual ele fazia parte. Segunda fonte de revelação, de conhecimento do apóstolo Paulo, revelação no sentido da verdade acerca de Deus ser transmitida de forma sobrenatural, absurdamente sobrenatural. Fundamentação bíblica, Gálatas novamente, onde ele trata sobre escritura em termos de judaísmo. Antes um pouco, ele vai fazer menção de uma realidade que ele vivenciou. Nos dias de hoje, há alguns teólogos que não gostam de utilizemos o termo revelação, para não confundir com a revelação específica das Escrituras. Alguns hoje preferem o termo iluminação do Espírito. Eu não tenho dificuldade de lidar com os dois termos e de falar de revelação compreendendo que não está no mesmo nível da autoridade das Escrituras. Eu não tenho essa dificuldade. Mas Gálatas 1:11, Paulo diz o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi, e vou dar uma pausa aqui, de homem algum. 12 homens foram separados por Jesus para apóstolos. Não estudei com nenhum deles. Crentes que por eles foram ganhos e que foram instrumentos de Deus para o ensino. Também, o que eu aprendi de evangelho, não aprendi
de nenhum deles. E com quem você aprendeu? Aí Paulo vai dizer: mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu não andei com Jesus, mas Jesus, depois que eu me converti, disse: eu preciso de um tempo contigo. Senhor, eu tenho todo o tempo do mundo. Tá bom, então vem cá. Esse tempo se discute de quanto tempo foi, mas foi um tempo bom. Bom. Paulo, sabe aquelas coisas nas quais você se aprofundou no judaísmo? Sei. Pois é, você ia ser doutor, estraguei teu plano, teu projeto. Ele te trouxe para cá para ser vaso escolhido. Mas deixa eu te falar, sabe, eu sei bem o nível que você chegou. Eu conheço essa coisa da cultura judaica. Você está bem avançado. Eu vou pegar você e vou te levar para níveis e dimensões nas escrituras que você nunca ia chegar estudando lá com Gamaliel. Aí Jesus pega Paulo e vem cá comigo. Mergulha aqui comigo. Eu dei um mergulho na minha vida. Assim, não é mergulho daquele de frecheiro no rio, não. Mergulho com equipamento, tudo mais. Fernando de Noronha. Cheguei lá, a gente tem uma congregação lá. Aí eu fui fazer uma missão lá. Aí, no meio da missão, aí um irmão que trabalha lá disse: pastor, eu sou instrutor de mergulho. Se o senhor quiser dar um mergulho, eu disse: estou dentro, eu topo. Aí dei um mergulho, botei roupa de crente, tudo direitinho. E mergulhei. E aí ele me ensinou umas coisas. Quem já mergulhou, quem tem noção, disse: olha, lá no fundo tem umas coisas que é diferente daqui da superfície. Aqui na superfície, quando as coisas estão boas, a gente diz: está legal, está tudo certo, legal. Desculpa os mais conservadores, legal. Se as coisas aqui estão ruins, como é que está o negócio? Lá embaixo é diferente, não esqueça disso. Lá embaixo, quando as coisas estão ruins, a linguagem é essa. Tipo, me leva para cima, que aqui embaixo está ruim. Se você estiver gostando lá, se lá embaixo estiver bom, você faz assim: é para descer mais. Entendeu? Se inverter, você morre. Dá um treco no juízo. Eu disse: tá bom, não esqueça não. Tá ruim? Tá bom, já entendi. E mergulhei. Quando eu dou alguns metros, sei lá, 10 metros, 5, o vidro fez e ele tinha dito: se der, tem como descompensar. Tentei de tudo, não deu certo. Aí vi uma senhora de 60 anos, 70 e pouco, mergulhando, e eu fiquei. Aí eu subi. Tudo isso para dizer o seguinte: se dependesse dele, eu descia mais. Mas a minha capacidade chegou só até ali. Pois é. E aí, Paulo? Como é que é? Vamos mergulhar? Paulo. Aí Jesus começou a mergulhar: vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Aí ia mergulhando, aí Paulo. Aí Paulo não andou com Jesus. Mas o mergulho parece que foi mais fundo. A questão de conhecimento na palavra, nem isso a prática nos ensina, nem sempre está relacionada a tempo de fé. Mas a distribuição da graça de Deus. Que por uma série de variantes, resolve às vezes em menos tempo, ou até em mais tempo, porque se discute até que esse tempo de Jesus com Paulo é coisa de 5, 10 anos, tem uma discussão nesse sentido. Então, Pedro André passou 3 anos andando com Jesus. Mas vocês vão lembrar de uma coisa que Jesus disse para eles. Eles estavam muito presos ainda a muita tradição do judaísmo. Em certo momento, Jesus diz assim, acho que é Evangelho de João 14, 15, 16. Olha, eu tenho ainda muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não estão prontos. Quando vier o Espírito, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Então, eu só posso falar para vocês até aqui. Se eu falar, vocês vão escandalizar e vocês não vão entender. Vocês já estão assim, pedindo para subir. Eu estou dizendo que eu vou, vocês estão pegando, vai para onde? Estão desesperados, só falei que eu ia ali e volto já. E vocês estão, mas não estamos
entendendo nada. E se eu mergulho, meu filho, se eu estou falando que eu vou ali e volto, eu não estou entendendo, se eu mergulhar no assunto, vocês vão... Então, fica por aqui mesmo, depois você vai entender o resto. Então, Jesus, quando se encontrou com Paulo, revelou para Paulo algumas coisas que foram agregadas ao conhecimento que Paulo tinha, profundo conhecimento teológico, mas uma teologia sem aquela revelação que nos leva onde a pura teologia não nos leva. A reflexão teológica não nos leva para os níveis que a revelação ou a iluminação nos levam. Não. Então, Paulo teve esse nível de conhecimento escriturístico, teológico, a partir do judaísmo, teve essa revelação, e agora eu vou pontuar um pouco da diferença que isso fez. Mas quem está dizendo isso não fui eu. Quem disse isso foi Pedro. Pedro falou desse negócio. Falou. Segunda epístola de Pedro. Mas como não falou? Pedro apanhou tanto que aprendeu a ser humilde. Ele peitava com Jesus direto, Jesus. Mas faz parte. Deixa Pedro na mão de Jesus. Não joga Pedro fora, não. Suporta Pedro. Segunda epístola de Pedro. E vou fechar aqui para entrar na outra parte que eu fiquei devendo para vocês. Capítulo 3, verso 15. E tende por salvação a longanimidade, que é a minha coisa de paciência, de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. Repita comigo uma aula. Repita comigo, amado irmão Paulo. Eu não tenho problema entre Pedro e Paulo. É feito Gunnar Wing e Daniel Berg, dois perfis diferentes, em vários aspectos. Mas Paulo é diferente, mas é meu amado irmão. Chegou depois, amado irmão. Aí, mas Pedro vai continuar. Meu amado, nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais tem uns pontos difíceis de entender. É Pedro dizendo que as cartas de Paulo tinham pontos difíceis de serem entendidos. Eu preciso, quando me encontrar com Paulo, pedir para ele esclarecer. Eu já orei, não teve jeito. Assim, eu continuo ainda com a dificuldade de... Eu estou assim. Eu vou chegar para Paulo, eu preciso... Mas, como é que é esse negócio aqui? Pedro está dizendo, contemporâneo de Paulo, que tem pontos difíceis. E a gente hoje, quando pega as epístolas paulinas, misericórdia da gente. Mas tinha. Então, assim, é muito difícil, mas muito difícil, você verbalizar a revelação, quando essa revelação é muito profunda. Quanto mais profunda a revelação, mais difícil a verbalização dela. Deus nos mostra coisas que você fica procurando as palavras certas para tentar ilustrar ou fazer entendido o que Ele revela. E às vezes a gente tem essa dificuldade. É por isso que Paulo diz, olha, eu fui arrebatado, vi coisas que eu não tenho palavra para descrever. Então, quanto mais profunda a revelação, mais difícil a verbalização. E às vezes, quando há possibilidade de verbalização, somos passíveis de incompreensão. Paulo foi perseguido, entre outras razões, porque ele recebeu mais, e mais fundo, e aí ficou à frente, sem muita gente compreender, e começou a questionar, começou a ser questionado o ensino dele. Ih, rapaz, esse negócio aí de Paulo, mas eu não aprendi assim, e tal. Então ele sofreu também por isso. Mas o terceiro, não dá para esmiuçar, enfim, mas há níveis de diferença em termos de conhecimento, segundo a graça de Deus, e uma série de variantes que envolvem essa graça e que envolvem questões mesmo de limitações humanas, etc. Mas Deus sabe administrar isso. Mas Paulo não limitou-se a buscar conhecimento nas Escrituras e nessa revelação ou iluminação do Espírito, como hoje é um termo mais utilizado quando nos deparamos com a revelação bíblica. Eu continuo crendo em revelações
no sentido de aprofundamento na verdade, mas sempre tendo a palavra como a fonte ou a base aferidora dessa revelação. Qualquer revelação mais profunda, ela não pode contradizer a revelação profética escriturística. Ela precisa ser enquadrada e testada a partir das Escrituras. Sempre. Terceira fonte de conhecimento do apóstolo Paulo: Escrituras, revelação. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 13. Os irmãos já me ouviram falar aqui. Eu fui missionário na Itália por quase 3 anos. Quem não ouviu, está ouvindo agora. Eu experimentei dois invernos europeus. A Europa é uma loucura. Eu morei no norte e na região central. Sono abitato lì a Lombardia e dopo sono andato a Toscana. Hai capito ou não? Não entenderam. Eu morei no norte, na Lombardia, depois morei na Toscana, região central, e no norte é mais frio. Então, no norte, no inverno, eu experimentei 12 graus abaixo de zero, no inverno que eu passei por lá. Quando vai descendo a Itália mais ao sul, é mais ameno o inverno. Mas o verão é outra loucura. Vai de menos 12, menos 15, o inverno, para 45, 50 a sensação térmica. As notícias estão aí do último verão europeu que está rolando agora. Julho, agosto, setembro. E aí está morrendo gente de calor lá na Itália. Ou por questões que o calor provoca, obviamente. Então, Paulo estava preso. Certamente ele ia encarar o inverno na prisão romana. E aí ele escreve para Timóteo, nesse contexto, e pede a ele, no versículo 13 da segunda epístola sua, capítulo 4, o seguinte: quando vieres, ele está preso. Primeira coisa, necessidade básica: traz a capa, meu filho. Traz a capa, que eu quero sobreviver ao inverno. No inverno europeu eu usava uma malha térmica, a primeira pele, a malha térmica, uma camisa de algodão, segunda pele, uma camisa de poliéster ou algodão social, quando eu ia para o culto, terceira pele, um casaco de lã, quarta pele, e a quinta pele era a jaqueta. Pescoço protegido, touca, só o nariz para respirar e a boca para falar de fora e os olhos para piscar e enxergar. Proteção total. Não tem como. Traz a capa, meu filho, senão eu morro de frio. Mas não traz só a capa, não. Tem uma coisa que é essencial para mim. E onde eu estou, eu só posso ter... Eu não tenho muitos privilégios regalistas, então eu quero só o essencial. Traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros. Principalmente os pergaminhos. Há uma discussão dessa diferença do que seriam os livros, os pergaminhos, não vou entrar nesse mérito, mas Paulo pediu 2 coisas só. Com essas 2 coisas eu sobrevivo. 3 coisas. Eu sobrevivo com Jesus, que está aqui comigo, nunca me abandonou. Todo mundo me abandonou, mas ele nunca me abandonou. Mas eu preciso da capa para não morrer de frio. E eu preciso dos livros, para a mente não enferrujar. Eu preciso dos livros para ler, eu preciso dos livros para pesquisar. Eu preciso dos livros, que fossem cópias de escrituras do Antigo Testamento, ou de alguma epístola sua, ou livros de conhecimentos gerais da época. Nesse meu livro, vocês vão identificar que nos escritos paulinos, ele faz várias citações de filósofos dos seus dias. Filósofos, dramaturgos. Ele faz citações de textos desses autores seculares. Então, ele tinha conhecimento secular a partir de leituras. Então, todo o conhecimento de Paulo foi construído a partir das Escrituras, em primeiro lugar, da revelação, em segundo lugar, e de livros que davam suporte para ele, no sentido de conhecimentos gerais. E hoje nós temos os livros que nos dão suporte no sentido de compreender o próprio contexto da Bíblia, que está muito distante do nosso. Então, uma boa interpretação bíblica implica em conhecermos o contexto histórico, cultural, linguístico, aquela coisa de ontem. Lembra do jumento de ontem? Se a gente não volta e mergulha na exegese do hebraico, do sentido de jumento no contexto ali de um dos filhos de Jacó, a gente vai dizer que jumento é ignorante, é a tribo dos ignorantes, quando era uma tribo muito voltada para o serviço, para o trabalho, carregadora de carga. Então, os livros nos dão um suporte
Porque por vezes não vem por revelação ou iluminação, vem por pesquisa. Então, o que a gente precisa pedir muito a Deus é sabedoria para equalizar, administrar essas 3 fontes de conhecimento. Quando nos prendemos só a uma delas, sem depender da outra, fica complicado. Por exemplo, a minha fonte é só as Escrituras. Tá, mas você precisa contar com a revelação. Então, é a Escritura com revelação ou iluminação das verdades ali. Mas na hora que a iluminação do Espírito está agindo, e você se depara com uma palavra que não compreende, é bem provável que o Espírito não vai dizer assim, eu vou tirar também essa sua dúvida da língua portuguesa. Não, eu acho que o Espírito vai dizer, pega o dicionário e procura, que aí eu não te ajudo, é com você, a minha parte é outra. Não, mas não dava nem para dizer o sentido de concupiscência, não. Concupiscência, quer saber o que é? Vai lá no dicionário, entra agora no Google, bota lá, concupiscência. Aí depois continua iluminando você nas outras coisas. Aí vai trabalhando assim o Espírito com a gente. Então a gente precisa do recurso dos livros para dar suporte. Não está na base, mas está como suporte das Escrituras e da revelação. Tudo trabalha em conjunto. Se a gente souber equalizar isso, administrar isso, a gente vai crescendo de forma equilibrada, sem ir para pontos extremos, ou ficar nessa coisa seca. A teologia pela teologia é uma coisa seca. Eu sou teólogo por formação. Teologia pela teologia, o negócio é seco. Agora, teologia temperada por revelação, tem sabor. Aí dá um sabor. Dá sabor de quem aprende e dá sabor para ensinar e fica gostoso de ouvir. Agora, teologia sem tempero da revelação, ou coisa ruim de comer. É ou não é? Teologia sem tempero. Tudo sem tempero é ruim, não? A não ser que você tem um particular que, não, eu acho uma delícia a coisa sem tempero. Tá bom. Respeito. Então, os livros fizeram parte da vida de Paulo. Os livros fazem parte da minha vida desde a minha conversão. E espero que os livros façam parte da vida de vocês, dando esse suporte. As Escrituras e a revelação, cumprindo o papel deles nesse processo de construção do nosso conhecimento, que, segundo a medida da graça de Deus, vão ser dados em níveis distintos, de forma que sempre ao nosso redor terá alguém que sabe menos e alguém que sabe mais do que nós. De forma geral ou em áreas específicas. Ninguém sabe tudo. Por isso a necessidade de depender um dos outros, nesse contexto. Então, eu queria fazer essa abordagem bíblica da importância dos livros. Todo obreiro deve ter uma biblioteca, por pequena que seja, mas não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Então, se você já tem uma experiência na questão de livros, continue adquirindo livros bons. Se você não tem, peça. O pastor de vocês é uma pessoa, junto com outros obreiros aqui, escritores. Vocês têm um ministério aqui muito capacitado e habilitado para orientar vocês, obreiros, na indicação de bons livros em áreas específicas do conhecimento teológico e geral, para dar esse suporte necessário. Esse suporte necessário. Os seus ouvintes, os membros da congregação, os congregados, os alunos da escola dominical, vão ficar muito agradecidos e vão louvar muito a Deus na medida em que o vosso conhecimento for enriquecido também pelos livros. Isso faz uma diferença. E faz. Quem pode dizer amém? Amém. Ponto fechado por enquanto, porque não tem como fechar totalmente. E nunca está fechado. Respira fundo, para a gente passar os últimos 15 minutos para falar de duas questões. De duas funções da doutrina que apontam para a importância dela. Como vocês têm um texto em mãos, esse texto vai ser muito útil em função daquilo que eu não vou poder me deter. Nós falamos da função identitária da doutrina. Tem várias funções. Uma outra
que não esgota, e a terceira também que não esgota as funções da doutrina. A segunda é a sua função edificadora. Edificadora. Efésios capítulo 4 é um texto que ampara muito essa questão da importância da doutrina, no sentido de promover edificação. Efésios 4 vai falar, a partir do verso 11, do que normalmente se classifica, ou é classificado, como dons ministeriais, ou dons de liderança. Tem várias terminologias para isso. Efésios 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Qual a relação comum entre todos esses ministérios ou dons? A relação em comum é a palavra de Deus, as Escrituras. Apóstolos ensinam com base nas Escrituras. Profetas profetizam amparados nas Escrituras. Nenhuma profecia pode contradizer a profecia. Pastores, evangelistas pregam o evangelho amparado nas Escrituras. Pastores pastoreiam e mestres ensinam, e uma coisa está associada, os dois ministérios estão bem associados, para alguns é até a mesma coisa, é outra discussão. Todos eles têm como instrumento ou se amparam nas Escrituras, na doutrina, na sã doutrina. E aqui, Efésios 4, tem 4 conceitos fundamentais, que eu não vou discorrer sobre eles, só vou fazer um posicionamento, ou fazer uma consideração sobre esses conceitos. O primeiro conceito tem a ver exatamente com a questão do conhecimento. A partir do verso 12, que é aperfeiçoamento, é a primeira palavra que eu gosto de chamar a atenção. O Espírito capacitou, deu esses dons, ou esses obreiros com esses dons, querendo, em primeiro lugar, o aperfeiçoamento dos santos. A única coisa que eu vou chamar de destacar aqui é o seguinte: nós vamos ver em citações que eu farei, é que Paulo se inclui, e inclui os ministros ou os portadores dos dons ministeriais, nestes que são beneficiados também. Então, quem faz uso da doutrina, cooperando com Deus, para que a igreja seja aperfeiçoada, ao mesmo tempo em que coopera com Deus para o aperfeiçoamento dos santos, ele, na condição também de parte dos santos, é também aperfeiçoado. Então, enquanto a gente coopera para o aperfeiçoamento dos santos, nós somos também, por Deus, através do exercício do nosso ministério, aperfeiçoados. E Paulo vai falando disso. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Obreiros não estão à parte do corpo, eles fazem parte do corpo. Enquanto através do nosso ministério nós edificamos o corpo, como parte do corpo, somos também uns pelos outros edificados. E depois a coisa vai ficar mais clara quando Paulo vai dizer, antes, verso 15, seguindo a verdade em caridade, cresçamos, nós, primeira pessoa do plural, cresçamos em tudo. Nós, ministros, e a igreja que por nós é ministrada, cooperando nós com o Senhor, cresçamos em tudo. Ele sempre se coloca e coloca os ministros dentro desse processo de crescimento, de desenvolvimento e de aperfeiçoamento. E ele vai concluir isso no verso 16, dizendo, do qual todo o corpo, que ele faz parte, que nós fazemos parte, bem ajustados e ligados pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, da qual eu sou uma delas, e nós somos, faz o aumento do próprio corpo, ou do corpo, para a sua edificação em amor. Então, para sintetizar toda a ideia de edificação em Efésios 4:11, é o seguinte: enquanto nós promovemos aperfeiçoamento, crescimento, edificação e desenvolvimento da igreja, mediante os dons que Deus distribui, ao mesmo tempo nós somos aperfeiçoados, edificados, desenvolvemos e crescemos em conhecimento. Isso acontece
simultaneamente. Porque para você ministrar a doutrina e a palavra, você precisa estudar, ler, pesquisar, e isso promove em você a edificação. Não há como edificarmos ninguém sem que primeiro sejamos edificados. Não temos como produzir aperfeiçoamento sem que primeiro não sejamos aperfeiçoados. Não temos como cooperar com o crescimento e conhecimento sem que primeiro cresçamos em conhecimento. Compreende? Então, quando a gente vai realizar e cumprir o chamado, nós já fomos trabalhados pela palavra, porque tudo parte da palavra. Então, somos edificados, a doutrina cumpre, o estudo da doutrina cumpre o seu papel, a sua função de edificação nesses termos. Aleluia. Terceira função, Jesus. É a função apologética, defesa da fé. E eu vou resumir isso com um livro da Bíblia. Já fechei aqui. Cadê o grupo? Vem cá. Por favor. Vocês já estavam aí, estão de boa. Eu chamei o grupo, o pastor Arão, porque esse negócio aqui é a Bíblia que termina com adoração, não sou eu não. O problema é das Escrituras. Livro apologético, Judas. Um dos livros mais apologéticos da Bíblia. Epístola de Judas. Só tem um capítulo. A doutrina é uma ferramenta de defesa da fé. Ninguém pode defender a fé, os conhecimentos fundamentais da fé, sem que tenha convicções, suas próprias convicções. Então, defender a fé implica em ter convicções. Mas Judas diz o seguinte, Judas 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas faz uma convocação e fala da necessidade que ele teve estava pensando em escrever sobre soteriologia. Aí ele diz, não, eu estava pensando em soteriologia, mas eu senti uma profunda necessidade, certamente guiado pelo Espírito, de trocar uma ideia com vocês sobre apologética. Aí ele vai falar defesa da fé. Apologética está seitas e heresias, apologética, defesa da fé. Aí ele vai justificar. Mas por que eu mudei a ideia, ou Deus me guiou na direção, é a linguagem mais correta. Verso 4. Porque se introduziram alguns, se infiltraram, agente secreto do reino do diabo. Se introduziram, aqui não nem tão secreto, revelados de forma descarada. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, na presciência divina. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor Jesus e Senhor nosso Jesus Cristo. Rapidamente convertem em dissolução a graça, porque eles tinham uma premissa. Quanto mais imorais, promíscuos nós formos, mais graça vai superabundar na vida da gente. Então, em nome de uma suposta graça que a tudo suporta, não, quanto mais pecado, mais graça. A lógica deles era essa aí. Então, se a gente quer muita graça, tem que pecar muito. Era a lógica dos camaradas. Era essa a lógica. Estou falando uma linguagem muito básica aqui, rasa, para que todos entendam. E aí, Judas vai falar, vai conceituar ou adjetivar, qualificar esses que representam aqui. Nós temos nas epístolas de Paulo, nós temos nos Apocalipse, principalmente nas pastorais. As pastorais foram escritas principalmente, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, principalmente para combater os falsos mestres e os falsos ensinos. Então, Judas sintetiza isso que todas essas epístolas trabalham. E o que me chama a atenção são os adjetivos, as qualificações que Judas dá a esses hereges. O termo herege, na sua origem, significa aquele que promove divisão. Depois foi que se tornou sinônimo de
de heterodoxia, de aquele que ensina o que não é correto. Mas a heresia, na sua origem, é alguém que divide a igreja, que forma grupos. E isso, obviamente, depois ganhou essa ideia de heterodoxia, porque as heresias dividem a igreja. Se tem uma coisa que divide a igreja, é ensino errado, é heresia, é modismo teológico ou doutrinário. Divide a igreja. Então, uma coisa está associada à outra. Então, vamos lá. Judas diz, estes. Verso 10. Porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais. Só coisa leve agora. Primeiro, adjetivação, qualificação. Eles são como? Como? Esse como é importante. Ele não diz eles são como. Eles se parecem com animais irracionais. Só citar alguns. Verso 12, aí vem um derramar de adjetivos. Estes são manchas em vossas festas. Estes quem? Os hereges. São manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco. Está no meio de vocês. E apacentando-se a si mesmo. Eles não têm pastor. O pastor dos hereges são os próprios hereges. São pastores de si mesmos. Eles não aceitam serem apacentados. Eles só conhecem, infelizmente, o herege só conhece a linguagem do apaucentamento. Infelizmente. Mas é claro que até chegar no apaucentamento, Judas orienta a ser piedoso e tal, mas quando a piedade chega no limite, aí tem que descer o pau. Aí se apacenta, extrapola o limite da piedade. Aí tá, agora, desculpe, já apacentei demais, agora vou apaucentar-te. Sentar o pau. Desculpa a linguagem nordestina. São nuvens sem água, árvores murchas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas abominações, estrelas errantes, murmuradores, queixosos. Aí, agora, toda essa indignação, e aqui é que é uma coisa linda, toda essa indignação de Judas é regada por piedade, porque, olha só, tem que ser muito crente para esse negócio aqui. Eu estou tentando ser. Aí ele, verso 19, estes são os que causam divisões, sensuais, eles não têm o Espírito. Aí vem o tempero da piedade na descrição deles. Aí o Judas vai dizer, depois de exortar a igreja a conservar-se, verso 22, isso é tremendo. E apiedai-vos, tende piedade de alguns que estão duvidosos. Não joga para fora, não. Antes de chegar ao extremo da exclusão, usem de toda a piedade possível para ganhá-los. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns, porque dá para salvar, não dá para salvar todos, mas dá para salvar alguns. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Que coisa linda, olha. Tende deles misericórdia com temor. Aí ele vai conjugar afeição com indignação, porque depois de dizer, tende deles misericórdia com temor, ele diz, aborrecendo até a roupa manchada da carne que eles usam. Então é uma piedade e um amor que não comunga com a prática, que estabelece limites, que dá tempo, que dá oportunidades, mas quando as oportunidades são jogadas fora, aí você vai ler a 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, e você vai ver o que é que tem que ser feito. O ponto máximo é a exclusão. Tira do meio de vocês. Tira o herege. Não anda com herege. Exercita a piedade até onde der, mas vai ter um limite. Se ele não for ganho, se ele não se humilhar, olha, não dá.
E aí Judas termina. Vamos ficar em pé? Eu vou terminar falando de heresia e de herege como Judas terminou. A essa altura vocês já sabem o que vão cantar aí. Verso 24 e 25. Parece que Judas assim, sai do contexto da adjetivação temperada por afeições piedosas. Fecha o tema e termina assim. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Porque ninguém está livre do tropeço. Ninguém. Jesus nos livra de tropeços. Porque ninguém é capaz de si mesmo. Todos nós somos dependentes da graça de Deus para não tropeçarmos. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Espera aí, gente. Deixa eu entender. Eu preciso entender isso aqui melhor um pouquinho. Espera aí, pá. Vai ser você mesmo, muito respeitoso, presidente. Vem aqui comigo um pouquinho. A Judas diz: há aquele que é poderoso para ir nos livrando de tropeço. Aí lá no curso de mestrado aparece uma pedra de tropeço. Aí ele: cuidado, querido, por aqui, meu filho. Aí ele vai livrando. Só que ele vai livrando, escuta só, ele vai livrando com um propósito. Porque ao mesmo tempo que ele livra, ele está preparando. Vem para a minha glória, vem para a glória. Valeu. No mesmo processo que ele livra, ele vai livrando, trabalhando para nos apresentarmos diante da glória dele de forma irrepreensível. Ele mesmo trabalha no processo de nos conduzir à presença dele. Verso 25. Aí a epístola apologética termina assim: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, Senhor nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. E aí termina a epístola apologética. E vocês eu termino com Judas terminou. Vamos cantar aí. Vamos cantar o quê? Não sei nada. Eu sei. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, somente a Ele, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber toda honra, glória, louvor a Ti que nos fartaste a alma com Tua palavra, com Tua revelação. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos
Amado, nós